Vamos agora para a guarda do domingo, como dia do Senhor, que é o 7º ponto. São só 32 pontos, vocês fiquem tranquilos. Nós vamos terminar em tempo para o culto da tarde, pode ficar tranquilo. Para a igreja adventista, a observância do domingo constitui apostasia. Isso que nós estamos fazendo hoje é apostasia. O que é que diz Ellen White no livro Testemunhos, volume 3, página 397? A lei da guarda do primeiro dia da semana é o produto de um cristianismo apóstata. O domingo é filho do papado, exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia do repouso de Deus. Ela diz também que a guarda do domingo é fruto do mistério da iniquidade, que Paulo menciona lá em 2 Tessalonicenses. Literalmente aqui no livro Testemunhos, volume 2, página 318, ela diz: a observância do domingo deve a sua existência ao mistério da iniquidade, e sua imposição será o virtual reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do romanismo. Mas será que é isso que as Escrituras desejam nos ensinar sobre o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Como Cristo é o Senhor do sábado, isto é, o sábado é que se submete a Ele. Vejamos as razões pelas quais os cristãos observam o domingo. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Ele manifestou-se pelo menos 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, no dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos 20, capítulo 7, 1 Coríntios 16, Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. Agora deixe-me só trazer o testemunho da história da igreja. Segundo os adventistas, o sábado foi uma invenção de Constantino no século IV, quando ele declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano e criou a instituição igreja, e ele pegou o dia do sol, que era no domingo, e transformou no dia do Senhor Jesus. Então eles dizem que foi só a partir de Constantino que o domingo virou o dia oficial da guarda dos cristãos. Mas eu quero ler aqui a carta de Barnabé, datando do ano 100, portanto 300 anos antes de Constantino. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou da morte e após ter aparecido subiu aos céus. Carta de Barnabé, datando do século I. Inácio de Antioquia, no ano 107, diz assim: não sejais enganados com doutrinas estranhas, nem com fábulas velhas que não são proveitosas, pois se ainda vivemos conforme a lei judaica, reconhecemos que não recebemos a graça. Se, portanto, aqueles que foram educados segundo a antiga ordem de coisas alcançaram a posse de uma nova esperança, não mais devem observar o sábado, mas viver na obediência do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Aqui é Inácio de Antioquia, no ano 107, já falando que não mais se guardava o sábado, mas o primeiro dia da semana. O mesmo Inácio de Antioquia, na carta aos Magnesianos, datando de 110, o cristão deixa a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo, dia em que também amanheceu a nossa vida por graça do Senhor, emérito na sua morte. Justino Mártir, no ano 145, e no dia chamado domingo, todos, quer da cidade, quer do campo, nos reunimos em um lugar, lemos as memórias dos apóstolos e dos profetas, trazem pão e vinho, dando graças. O presidente ora e o povo responde amém. Todos nós fazemos reuniões comunitárias aos domingos, porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo e porque nesse dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Estou lendo Justino Mártir, do ano 145. Dionísio de Corinto, do ano 170, no seu comentário às cartas paulinas, no primeiro capítulo afirma que a igreja havia passado a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180, em certo dia, o primeiro da semana, nós nos reunimos e lemos e nos abstemos de alimentação. Eles costumavam jejuar
no dia de domingo. Orígenes, no ano 225, nós costumamos guardar certos dias, como por exemplo, o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Anatólio de Laodiceia, 270 depois de Cristo. A festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no dia do Senhor. Constituições apostólicas do terceiro século. No dia da ressurreição do Senhor, isto é, no dia da Senhor, não deixeis de vos reunir, dando graças a Deus. Cipriano de Cartago, do terceiro século. Quando Cristo veio, tudo em verdade foi cumprido. Pela razão do oitavo dia, isto é, o primeiro dia depois do sábado, ser aquele que o Senhor havia de ressuscitar e vivificar, dando-nos a circuncisão do Espírito, assim também o oitavo dia é chamado dia do Senhor. Pedro de Alexandria, no ano 306, nós guardamos o primeiro dia como dia de alegria, por causa daquele que nesse dia ressuscitou. Eusébio de Cesareia, eu posso citar aqui dezenas e dezenas de citações dos pais da igreja, muito antes de Constantino, dizendo que os cristãos, desde o início, já guardavam o domingo como o dia do Senhor. Então não me vem com essa de que a guarda do sábado é coisa de Constantino, do século IV. É só ler o testemunho dos pais da igreja e verificar se há aquilo que nós já vemos no livro de Atos, que os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, porque é o dia que o Senhor ressuscitou, e eles entenderam que o mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar, ele é profético, ele antecipava aquele descanso eterno que Jesus nos deu através da sua ressurreição. Portanto, o sábado cristão é o domingo, cumpre plenamente aquele mandamento.